Hoje nós vamos falar sobre as características da área doadora dos diversos pacientes que a gente atende. Pessoal, cada calvície ela é única. Nós temos algumas classificações de calvície, entretanto elas são empíricas, para a gente conversar em congressos médicos e para a gente explicar para os pacientes aproximando, mas toda calvície é única. É fundamental que o cirurgião de transplante capilar faça uma análise pormenorizada da área doadora e a sua compatibilidade com a área receptora. Nós podemos fazer uma comparação com uma floresta. Imagina que nós temos uma floresta amazônica que tem árvores grandes, que tem a copa também frondosa, que faz bastante sombra, ou seja, ela cobre uma área muito grande. Agora imagina que a gente vai para uma outra floresta que tem as árvores mais finas, com uma copa menor e que tem um potencial de cobertura menor. Obviamente, essa floresta que é mais frondosa, ela tem mais volume. Quando a gente sobrevoa por essa floresta, dificilmente a gente vai enxergar o chão, porque ela tem árvores que são mais robustas. No transplante capilar, também nós podemos colocar essa comparação. Por quê? Muitas vezes nós nos deparamos com pacientes que têm uma área doadora pequena e ainda com poucos folículos, com os folículos muito distantes uns dos outros. Então, como que nós podemos, por exemplo, cobrir esse paciente que nós vamos mostrar aqui para vocês, que tem uma baixa área doadora, que tem uma quantidade de folículos que nós podemos tirar muito pequena, frente a uma área gigantesca, que é essa que nós vamos mostrar aqui para vocês, para que nós possamos cobrir toda essa área. Bom, primeiro de tudo, nós temos que saber qual é a ideia do paciente, sermos muito francos, muito claros e mostrarmos que a área doadora disponível é esta e que a área a ser coberta é esta que ele tem. Infelizmente, nós não podemos fazer translocações, um paciente não pode doar o cabelo para outro, porque haveria rejeição. Então, nós temos que trabalhar com a área doadora que cada paciente tem. Nós temos duas opções, pessoal. Uma vez que a gente explique que a área doadora é uma área doadora pequena, ou ainda que o cabelo é um cabelo liso, que é um cabelo fino, cabelos lisos e finos, obviamente eles dão menos volumes do que cabelo grosso enrolado. Imagina um paciente oriental, né? Um paciente de etnia japonesa, que tem o cabelo extremamente liso. Ele nunca vai conseguir fazer um penteado Black Power, porque o cabelo dele não enrola. Então é uma característica do cabelo dele. E aí nós podemos, nesses casos, dos pacientes que têm uma área doadora pequena, ou fazermos uma complementação com os pelos corporais, que é o Body Hair Transplant, ou ainda nós podemos operar, tratar clinicamente durante um ano e observarmos se haverá uma recuperação da área doadora a ponto que nós podemos fazer uma nova coleta. Existe uma complicação que a gente chama de over-harvesting, que é uma super coleta. A gente coleta a mais, a gente tira a mais, né? A gente não, na verdade, o cirurgião que faz isso, né? Porque nós sempre analisamos a área doadora para que a gente possa coletar aquilo que é possível, né? Agora, tem pacientes que têm uma área doadora muito pequena. Quando nós coletamos os pelos corporais, nós temos que ter em mente que os pelos corporais são diferentes dos cabelos da cabeça. Normalmente os pelos corporais, eles são mais enrolados, o da barba é mais grosso e os pelos do tórax, em geral, são mais finos, mas isso também pode variar. Então nós reservamos os pelos corporais para uma área que não a parte da frente, pessoal, não a parte que vem do hairline até o mid-scalp, até o meio da cabeça, porque essa área é a área visível, é a identidade do paciente, então nós reservamos os melhores enxertos para que nós possamos colocar nessa área. Uma coisa que eu faço em todas as minhas cirurgias, e até foi o tema de uma palestra que eu dei no curso básico da ASIRS, que é a Sociedade Internacional de Transplante Capilar, a qual eu fui convidado para contribuir com uma palestra, é que a análise da área doadora ela é fundamental. Então, todos os nossos pacientes, nós medimos em cada canto da cabeça, em 6 regiões, qual é a capacidade que eu posso tirar daquele local, para que nós não façamos uma coleta a mais e
para que nós possamos também distribuir os enxertos da maneira adequada. Então, uma vez explicando, gerenciando a expectativa do paciente, explicando por que o cabelo dele é daquela maneira e porque nós temos que trabalhar com ele e a área a ser coberta é uma área muito grande, a gente pode transplantar sim pacientes com grandes calvícies de 6º grau e às vezes até de 7º grau de Norwood. Agora, caso o paciente tenha uma expectativa muito grande de se tornar cabeludo como ele quando ele tinha 18 anos, né? Ele vem com uma foto e fala assim, eu quero ficar assim, né? É impossível, não existe, não é um problema do cirurgião, é um problema de falta de oferta de enxertos capilares na qual o paciente tem. Então, nesses casos é melhor a gente não operar, mas a grande maioria dos pacientes, quando a gente explica as reais possibilidades, eles entendem e aí fazem um transplante capilar consciente e seguro.